nosso tempo. Lá na frente. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, nessa noite de hoje. Estamos aqui, então, mais uma vez, trazendo Caminho, Verdade e Vida, a obra, o capítulo 81, Ordenações Humanas. Então, sejam todos bem-vindos, que tenhamos mais uma noite agradável de entendimento, né? De conhecimento mais profundo do Evangelho de Jesus, e que assim seja. Vou passar para as irmãs se apresentarem, estão conosco hoje, né? Isso. Eu sou Toria Salles, né? Trabalhadora também dessa casa. Dou uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, porque cada um vai, né, assistir em algum momento do seu dia, do momento em que esteja à disposição, agradecendo sempre, né, por estarmos todos juntos e pedindo a Deus sempre que nos abençoe e nos auxilie mais esse trabalho da casa. Meu nome é Angélica, alguns já me conhecem com certeza. Estou voltando, se Deus quiser, para este trabalho abençoado que leva para dentro dos lares de cada um de nós a doutrina de Cristo, os ensinamentos de Cristo, né? Tão importantes para a nossa vida. Que nós possamos ter uma noite abençoada, com esses ensinamentos que possam ser úteis para a nossa vida, que a gente saiba utilizar esses ensinamentos no nosso dia a dia, meus irmãos. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui juntos, para estudarmos, para nós aprender e crescer juntos dentro dessa doutrina de amor. Muito bem. Então, como os irmãos sabem, né, nosso trabalho é um trabalho muito importante de evangelizar, e qualquer trabalho dentro da Casa Espírita, a gente não se inicia, né, sem a nossa prece, né, pedindo auxílio aos mentores, né, ao Mestre Jesus. Então, eu vou pedir para a nossa irmã Angélica, né, pode ser? Pode. Fazer a nossa prece de abertura? Então eu peço que todos os irmãos se concentrem da forma que sabem, que conseguem. Vamos nos unir neste momento aos mentores espirituais, que todos nós temos os nossos. Vamos nos desligar de todo e qualquer problema que possamos ter passado no dia de hoje. E vamos nos conectar com a espiritualidade amiga, para que essas energias de amor, de luz, de fé e de esperança cheguem a cada um de nós, que adentre os nossos lares, inundando as nossas casas com essa luz divina que nos aquece, que nos impulsiona para todos os dias, armados com as palavras de Cristo, lutarmos e trilharmos o nosso caminho de evolução e de progresso. Que a luz de Deus se derrame sobre todos nós neste momento. E que assim seja. Que assim seja. Então, irmãos, vamos dar início então ao nosso texto para a gente fazer nossas reflexões aqui. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 81. Ordenações humanas. E Emmanuel traz, então, né, para fazer essa explanação aqui, a epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, à tua ordenação humana, por amor do Senhor. E Emmanuel começa, então, nos dizendo, certos temperamentos impulsivos, aproximando-se das lições do Cristo, presumem no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será patrono da desordem. A novidade que transborda do Evangelho não aconselha ao espírito mais iluminado da terra a adoção de armas contra os irmãos, mas sim que se humilhe ainda mais, tomando a cruz, a exemplo do Salvador. Claro, esta que é a boa nova não ensina a genuflexão ante a tirania insolente. Entretanto, pede respeito às ordenações humanas, por amor ao Mestre Divino. Se o detentor da autoridade exige mais do que lhe compete, transforma-se num despota que o Senhor corrigirá, através das circunstâncias que lhe expressam os desígnios, no momento oportuno. Essa certeza é mais um fator de tranquilidade para o servo cristão, que, em hipótese alguma, deve quebrar o ritmo da harmonia. Não te faças, pois, indiferente às ordenações da máquina de trabalho em que te encontras. É possível que, muitas vezes, não te correspondam aos desejos, mas lembra-te de que Jesus é o supremo ordenador na terra, e não te situaria o esforço pessoal onde teu concurso fosse desnecessário.
tens algo de sagrados a fazer onde respiras no dia de hoje. Com expressões de revolta, a tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Então, Emmanuel, como sempre, né, trazendo uma reflexão assim importantíssima, né, muito profunda, né, ele começa com o título Ordenações Humanas, né, nos remetendo às leis, às regras, né, aquelas autoridades estabelecidas, né, pelos homens, né, para poder ter organização na sociedade, né. Então, essas ordenações humanas que o Emmanuel nos traz hoje, né, essa reflexão. E é interessante, eu queria comentar aqui rápido, né, que o Emmanuel, assim como, né, cada um no seu grau, mas é Kardec, né, pega o Evangelho, né, de Jesus e nos traz à luz do Espiritismo, né, que no mês passado a gente falou bastante sobre esse assunto. Ele consegue trazer todo o conhecimento de Jesus, nos trouxe, mas através agora da luz do Espírito, né, que é a chave, como diz ali, né, que é o Emmanuel ele faz um trabalho meio semelhante, porque ele pega versículos, assim, muitas vezes a gente nem percebe, né, que a gente passa batido, assim, e está ali no meio, né, de um capítulo ali, e ele consegue pegar um versículo ali e trazer tanta reflexão, né, sobre passagens mais, assim, que não tem tanto enfoque, assim, na Bíblia, porque não são, né, passagens tão importantes, né, então ele consegue pegar e trazer coisas, assim, importantíssimas. E nessa de hoje não diferente, né, essa carta, a epístola do Pedro, é aquela carta que Pedro escreve, né, para os cristãos que estão dispersos, né, nos países ali ao redor, ali, e ele escreve essa carta a todos eles, né, e falando que nós somos a geração, né, eleita, né, que foi escolhida por Deus, né, para trazer o anúncio de Jesus, né, para receber o Messias, né. Então ele fala para a gente abandonar toda a materialidade que atrapalha, né, a nossa alma, né, a nossa busca espiritual. Então o Pedro já falava isso naquela carta, né, que combate a alma, ele falou, inclusive. E ele pede também que esses discípulos novos, né, que estão buscando o conhecimento através do Evangelho, que eles também se façam exemplos vivos, né, não só falando, mas que realmente se apresente, né, assim, exercitando aquilo que estão aprendendo. Né? Então, e nesse versículo também, ele fala, além dessa frase, né, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor ao Senhor. Então, quer dizer, ele fala que nós somos a nação escolhida, lutar contra a materialidade, e que sujeitai nas coisas terrenas dos homens, né, pelo amor que se tem ao Senhor. Mas ele também fala, nesse mesmo versículo, a frase que diz assim, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Então, ele já está dizendo, né, que faça a tua parte, né, e aí tu vai acabar tapando, né, a boca daqueles homens que muitas vezes criticam, né. Então é isso, vamos dar início então aqui à interpretação desse texto. Então o Emmanuel, quando ele começa aqui dizendo que certos temperamentos impulsivos, aproximando as lições do Cristo, quer dizer, quando a gente começa, né, a conhecer o Evangelho, começa a estudar, né, a gente está se aproximando das lições do Evangelho, né, mas é temperamento impulsivo, quer dizer, eu misturo, né, o meu temperamento ainda impulsivo, com aquele começo de buscar o conhecimento, e aí acabo criando, né, como diz aqui, ó, presume no Evangelho um tratado de princípios destruidores da ordem existente no mundo. Então eu presumo, né, por eu ter pouco conhecimento e pelo meu temperamento impulsivo, eu presumo que no Evangelho tem ali um princípio destruidor, né, da ordem existente no mundo, né. E aí a gente lembra que os próprios apóstolos também, Jesus, por vários momentos, fazia essa confusão, né? Achava que Jesus era revolucionário, né? Que ele veio para mudar tudo, né? Que era para destruir a ordem, como diz aqui, do mundo, né? Principalmente o Judas, né? Que foi um que ele, né? Através da obra do Humberto Campos, diz que ele entregou Jesus porque ele acreditava em Jesus e no poder dele, e achou que entregando Jesus às autoridades, Jesus ia ter que, né, tomar a providência, vamos dizer assim, com as questões humanas, né? E ia se revelar contra essas ordenações humanas, né? Ia se mostrar, porque eles não entenderam que Jesus não era isso, o evangelho dele não era isso, né? É que ele está dizendo aqui, nesse primeiro parágrafo, remete bastante a isso, né? E hoje também a gente vê, nosso mundo de hoje, as guerras, tudo por isso, né? Muitos não compreenderam bem o evangelho de Jesus. Acho que é uma coisa revolucionária, que é para a transformação, e é para a transformação da alma, né? Mas não das coisas humanas, né? Porque o Emmanuel trouxe muito bem essa lição, ordenações humanas, a gente não pode misturar, né, as coisas dos homens com as coisas de Deus, né? Até tem aquela passagem que inclusive criticava muito Jesus, e ele diz, né,
é lícito pagar impostos, né, aos romanos, né, querendo botar Jesus numa situação complicada, os fariseus ali, contra o povo, contra o romano, ele diz, quem é o rosto que está na moeda? Ele disse, então daí a César, que é de César, e é homem. Ele estava justamente falando dessa separação, né, para a gente não misturar as ordenações humanas, né, com as coisas de Deus, né, são coisas separadas, né, e a gente ainda hoje a gente não consegue compreender, naquela época ele também tinha essa dificuldade. Então o que diz, ó, há quem figure no mestre um anarquista vigoroso, inflamado de cóleras sublimes. Jesus, porém, nunca será o patrão da desordem, né? Então os próprios fariseus acusavam Jesus disso, né? Os falavam, ele veio destruir a lei, né? Porque viu nele um revolucionário, um anarquista que veio mudar tudo, né? Porque dizia que ele veio destruir as leis. Realmente, Jesus não veio destruir as leis de Deus. Essas leis ele veio só trazer um novo entendimento, né? Dar andamento naquilo e esclarecer melhor o que Deus estava, né, pedindo aquelas leis. Agora a questão das leis humanas, como a gente está falando aqui, essa sim. Jesus fez uma profunda mudança, porque a lei mosaica, né, era muito atrasada para aquele momento, já tinha se passado 4.000 anos, né? Jesus veio e fatalmente ia causar algumas mudanças, porque as leis humanas elas mudam com o tempo, né? A gente pode ver, no passado tinha leis que separavam, não podia separar, depois tinha a lei de desquite, depois foi legalizada a separação, porque cada momento de maturidade dos homens na Terra é necessário, né, abolir certas leis que não valem mais, ou criar novas, porque certas circunstâncias começam a surgir, né? Então as leis humanas elas estão sempre sujeitas a mudanças o tempo todo. E quando Jesus veio fazer essas mudanças nesse tipo de lei, trazendo um novo, ele acusava ele como anarquista, né? Porque os fariseus eram muito ortodoxos, né? Aquilo ali, né? Olho por olho, dente por dente, que foi aquilo que Moisés trouxe, né? E aí mais adiante ele diz aqui, ó, a novidade que transborda do Evangelho não aconselha o espírito mais humilhado da terra a adoção de armas contra os irmãos, mas sim que seja ainda mais humilde, né? Então a novidade, né, a boa nova, né, que o Evangelho nos traz, né, ela não vem para aconselhar a usar armas contra os irmãos, não, revolta, né? Ele trouxe essa mudança, foi radical realmente. Jesus nesse ponto ele foi muito, né? Porque ele veio falando de perdão, né? Uma coisa que não se tinha antes, né? Ele veio nos dizer que a gente tem que aceitar as circunstâncias ali do aprendizado, porque nós estamos num mundo, né, que é necessário que se aprenda as coisas, né? Então a gente aprende o Evangelho, mas a gente não tem problema nenhum se humilhar em determinadas situações que eu estou ali, mas ele diz aqui, ó, mas não ensina genuflexão ante a tirania. Quer dizer, genuflexão não é se ajoelhar, né, diante da tirania. Isso, não é se humilhar, né? É a questão de ter ali um equilíbrio, né, entre as duas coisas. O meio termo, né? Isso, o meio termo. Por isso que Jesus nos falou, né? Quando alguém bater na sua face, oferece outra face, né? A gente entendeu a questão de humilhação, né? Bateu aqui, bate aqui também, não tem problema me humilhar. E não foi essa a lição que Jesus quis dizer. Ele falou, quando alguém te bater na face, oferece outra face, quer dizer, mostrar para a pessoa... Dá outra oportunidade, isso, dá outra o que você fez comigo? Eu te fiz algum mal, né? Porque daí dá a oportunidade para a pessoa pensar realmente, né? Por que eu estou fazendo isso, né? Porque senão a pessoa continua fazendo, né? Então, essa que é a questão, né, da novidade, e não assim de revidar, porque a gente sabe que através do revide, né? Até o irmão Lenz fez a palestra agora falando sobre o perdão, quando a gente cria essa conexão de revidar, a gente entra numa energia com aquele irmão que às vezes perdura por séculos, né? E a gente se equipara a ele também, né? Porque quando tu age de uma forma violenta contra mim, se eu me voltar da mesma maneira, sim, eu estarei me comparando. Tu está entrando na mesma frequência, isso, né? Na mesma frequência. E gerando ali, às vezes, coisas que podem durar séculos, né? De obsessões entre um e o outro, né? Uma coisa, às vezes, nem se lembra o que foi, né? Mas porque porque eu não dei a outra face, né? Isso. Então, o Evangelho de Jesus, ele vem encarregado de tanto ensinamento que a gente não compreendeu, e hoje a gente começa, né, cada estudo, a gente começa a ver coisas que a gente não tinha percebido antes, né? Então, ali mais adiante, ele diz, ó, se o detentor da autoridade exige, né, que compete transformar-se, exige demais além do que ele deveria exigir, ele se transforma num déspota, que o Senhor corrigirá. Quer dizer, aquele irmão que tá te colocando numa situação complicada, né, cabe a mim corrigir, né? Ele tá exercendo a lei dele de livre-arbítrio, né, e de causa e efeito, né? Ele vai causar, ele vai responder. Eu não tenho nada com isso aí. Mas é comigo. Mas de repente nós estamos em provas e expiações. Como é que eu vou aprender? Através das provas. Então esse irmão, na verdade, ele está sendo de ferramenta para mim, né? Eu, em vez de pegar e criar uma energia contrária com ele, eu tive que agradecer,
Porque, pô, se Deus me colocou nessa situação, permitindo aquele irmão ser tirano comigo, é porque eu tenho alguma coisa para aprender, né, em relação àquilo ali. Né? Agora, a questão dele comigo, não tem. O que ele está criando é débito dele, né? Ele vai ter que responder isso perante ao Senhor, né? Quando tu fala na questão de Emmanuel, pegar os detalhes de cada mensagem, aquela situação que realmente ninguém vê, passa desapercebido, né? Ele quer que a gente tenha um olhar em cima daquela mensagem, né? Que seja bastante importante. Então, eu penso que cada vez em que a gente fala, né, que se Jesus ele quer vir e nos ensinar uma grande mensagem, né? Jamais ele iria colocar, né, para as pessoas a questão da violência, a questão das brigas, né? Então nós temos que aprender a ter um olhar, né, diferenciado sobre as lições e sobre todo esse ensinamento que vem, né? E o Emmanuel ele faz isso com maestria, né? Porque exatamente, ele consegue pegar ele pega minuciosamente. E nos faz refletir assim, ó, olha que todo o texto que ele trouxe, tanta coisa dentro de um versículo, uma frasezinha, né? Uma frasezinha. E aí, então, aqui para finalizar, para passar para ele aqui, ó, e aí ele diz assim, ó, Jesus é o supremo ordenador da terra e não te situaria o esforço pessoal onde teu concurso não fosse necessário, ou fosse desnecessário. Então, a gente sabe que Jesus, através da doutrina espírita, que Jesus ele é governador do orbe, né? Ele antes do planeta, ainda em formação, ele já acompanhou, né? Ele é o, como diz aqui, é o ordenador. Aí imagina se a gente vai estar num lugar que é desnecessário para nós. A gente pode ter essa sensação, mas é porque a gente ainda não tem essa conexão tão grande com o mestre, né? Porque ele está nos assistindo. Se eu não estou satisfeito com aquela situação que eu estou ali, tudo bem, eu posso, né, buscar uma situação melhor. Mas enquanto aquilo não surgir e as oportunidades não surgir, eu vou fazer aquilo da melhor maneira possível, porque de repente é ali que eu deveria estar. Realmente, entendendo qual é a lição que tu tem que tirar dali. Isso, a lição que eu tenho que tirar dali, ou o que eu vou poder fazer de útil para que sirva para outros irmãos, depende como exemplo também, né? Tudo é útil, nada se perde, né? Então, ali para finalizar, ele diz assim, ó, submete-se às ordenações humanas por amor ao Senhor Divino. Então, assim, ó, por fé, né? Se nós temos fé em Jesus, pensa, não, eu vou lutar para sair dessa situação que eu não gosto de estar aqui, mas se eu estou aqui, eu vou fazer com amor, com vontade, porque o mestre sabe o que eu preciso fazer, o que eu preciso aprender com essa situação, né? Então é isso mesmo. Importante, né? Importante, toda essa lição vem nos manter com os olhos bem abertos na realidade de hoje, né? Eu já vejo, eu trago essa mensagem de Emmanuel de tantos anos atrás, que eu nem lembro de qual edição é essa obra, mas muitos, né, anos atrás, então para os dias de hoje. E aí eu pego esse item que diz assim, não te faças coisa indiferente, como tu falou, as ordenações da máquina de trabalho que te encontras, ou seja, aonde quer que eu estou hoje, se eu estou revoltado, eu vou estar contribuindo para que nada dê certo. Então, muitas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos dentro da nossa casa, nós estamos em algum lugar fazendo um trabalho, prestando um trabalho, mas de forma violenta, de forma agressiva, não estamos satisfeitos com o salário, não estamos satisfeitos com o meio que estamos ali convivendo, e isso se torna extremamente desgastante para nós, resultando numa forma violenta com que a gente vai prestar esse trabalho. Eu trabalho numa cozinha, eu vou fazer uma comida de forma revoltada, quem vai se alimentar daquela alimentação, né, não vai se sentir bem. Quem vai estar, né, em torno de mim também não vai se sentir bem. Então, a gente tem que aprender que, se eu estou hoje prestando um trabalho, se eu estou em algum lugar fazendo prestando algum tipo de trabalho, eu tenho que, dentro desse trabalho, fazer meu melhor. Não tenho o melhor salário, não tenho as melhores condições, mas é isso que hoje eu tenho. E dentro do que Jesus me oferece, eu tenho que pensar que outras pessoas nem isso teriam. Então, se eu tenho, amém, graças a Deus, eu vou fazer o meu melhor. E aqui ainda diz assim, né? Tem algo de sagrado a fazer onde respiras nos dias de hoje. Olha só, algo de sagrado a fazer onde respiras no dia de hoje. Graças a Deus, a gente está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Nós temos muito a acrescentar a quem quer que esteja conosco. Nós não estamos inutilmente em um lar, em uma família, em um lugar, no trabalho. Não, se eu estou aqui hoje, eu vou aproveitar todo o manancial do que eu tenho para fazer o meu melhor e doar o meu melhor para quem está comigo, não é? E aí continua dizendo,
com expressões de revolta, tua atividade será negativa. Não vai render. Não vai render nada do que eu for fazer revoltado, inconformado, nada vai sair bem. Então nós temos que aprender que temos que muitas vezes sim baixar a cabeça, muitas vezes dar a outra face, como disse nosso irmão. Nós temos que fazer isso. Por quê? Por amor a Jesus. Ele na cruz, ele não se revoltou. Ele, ao contrário, ele perdoou. Ele disse: perdoa, Pai, pois eles não sabem o que fazem. Então, quem sou eu para me revoltar diante de uma situação que hoje se coloca diante de mim? Eu estou aqui porque, de alguma maneira, eu colaborei. Eu estive em outro momento da minha existência, numa outra vida, e contribuí para que hoje eu estivesse passando por isso, né? E aí diz assim: tua atividade será negativa. Recorda-te de semelhante verdade e submete-te às ordenações humanas por amor ao Senhor divino. Por amor a Jesus, eu vou baixar a minha cabeça e vou fazer o meu melhor. Porque quem está à minha frente, ordenando, fazendo, né? Está ali pedindo para que eu faça, é alguém superior a mim. Se ele é um superior a mim, eu tenho que, normalmente, colaborar e fazer o meu melhor. Porque é assim que as coisas funcionam. Hoje o mundo passa por este momento de guerra, de aflições, de extremos poder de vingança, de brigas e dissensões, porque as pessoas são orgulhosas. Elas não querem baixar a sua cabeça, elas não querem, né, dar o braço a torcer, digamos assim, a quem é superior. Claro que quem está ali na frente ordenando, nem sempre ele está com a razão, mas hoje é ele. Ele responderá amanhã pelas suas atitudes. E lá não está por acaso. Exatamente, né? Então, cada um de nós tem que fazer a sua parte, meus irmãos. Nós estamos aqui hoje porque, de alguma maneira, é importante a nossa colaboração, o nosso tempo, o nosso momento. E vamos fazer o nosso melhor, porque é assim que precisa ser, né? Eu também gosto muito de trazer muito para a nossa realidade. E esse tema, apesar de muitos anos ter sido minuciado para estudar, esse tema é de hoje. Porque por tudo que a gente está vivendo. Hoje a gente abre as redes sociais, a gente liga uma TV, a gente liga um rádio. Tudo que tu ouve, o que tu vê, te leva à tendência de revolta. Porque tu quer criticar as ordenações. Tu quer te revoltar contra as ordenações. E quando a gente vai para este caminho da revolta, que nós estamos contra as ordenações humanas, que por vezes vai contra os nossos princípios, não é aquilo que a gente acha, a gente está vibrando numa energia negativa, auxiliando para que não mude, para que essa ambiência não muda. A gente cria uma psicosfera. Então, como disse na lição, a gente não tem que se ajoelhar às coisas erradas, concordar com o que está errado, mas nós temos que nos submeter a essas ordenações por amor a Cristo. Porque como eu costumo sempre falar, e quem já me viu falando aqui na casa, eu costumo e tenho isso comigo, que Deus está no leme de tudo. Então nós e todas as outras ordenações não estão por acaso em lugar nenhum. Quando a gente olha as guerras, que a gente quer se revoltar, mas tanta criança inocente, tanto idoso, tanta... Será? É que aquela pessoa está lá por acaso? Talvez. Ele pode ter falhado na missão, mas quem vai responder é ele. Só que a gente tem que entender que nós somos espíritos milenares, que nós viemos crescendo e estamos no lugar certo e na hora certa. Não existe lugar errado e hora errada. Né? Então a gente não tem que ir contra as ordenações. A gente pode não aceitar muitas coisas e não cometer os mesmos erros. E a gente deve não cometer os mesmos erros. Mas também a gente não deve se submeter à revolta, à tristeza. Porque isso são psicosferas que só ajudam a deixar mais forte estas energias que não estão tão boas. Mas que são precisas neste momento.
A gente sabe que está sendo feita a bagunça. É como a obra. Ontem a gente estava comentando lá em casa. Quando tu vai organizar, tu primeiro precisa Dá bagunça, né? dar uma bagunçada. Porque as coisas precisam voltar para o eixo. Saiu muito fora do eixo. Então agora, para organizar, vai ter que dar uma bagunçada mesmo. Eu falar, esqueci e a bagunça é necessário que haja um escândalo, né? E lei de... É lei de destruição, né? Sim, é lei de destruição. Lei de destruição. Também está no livro dos Espíritos, eu só não sei, eu não tenho esse dom aí de gravar os números das questões. Mas está lá em lei de destruição que as coisas precisam acontecer. Por isso, meus irmãos, que tudo na vida da gente é aprendizado. Tudo na nossa vida é aprendizado. A gente tem que aprender a tirar o melhor de todas as circunstâncias. E precisa ter as ordenações para que as coisas tenham uma linha. Tem uma linha de diretriz, Sim, né? O mundo material também precisa das regras, né? Exatamente, precisa de ter leis, né? Às vezes aquelas leis não são as que a gente acha mais corretas. Mas se aquele irmão que está lá e não sou eu, por que Deus permitiu que fosse ele e não eu, se eu estou achando que eu estou correto? Né? Então a gente tem que fazer alguns questionamentos antes da gente questionar. Perdão. Antes da gente questionar as ordenações humanas, né? Nós somos exímios cobradores. A gente gosta muito de ter um apontamento, né? A gente gosta muito de quando está à frente de uma situação. Né? A gente é dono da verdade, né? Como a gente sabe dar a verdade para alguém, né? Mas nós não somos o dono da verdade. A gente está evoluindo, a gente está querendo, né? Está tentando, né? Dar uma evoluída, uma melhorada, mas nós não podemos em momento nenhum achar que a gente é o dono da verdade, que as coisas estão todas erradas, que os nossos dirigentes, seja lá em que classificação elas estiverem, seja de trabalho, na escola, no nosso município, no nosso estado, no nosso país, está tudo bagunçado, está tudo errado. Se fosse para nós estarmos lá, nós lá estaríamos, né? Então, cada pessoa está no lugar onde deve estar. E por amor a Cristo, nós temos que entender isso. E Emmanuel nos explica, deixou muito claro para nós aqui, que a gente é necessário a gente ter esse entendimento, né, das ordenações humanas, que a gente não precisa se igualar àquilo que a gente acha errado, pelo contrário, né? A gente tem que sempre se melhorar, procurar nos melhorar, mas as coisas estão como estão e está tudo certo. A questão que eu vejo também, né, é que hoje nós nos voltamos muito para o materialismo e nós estamos muito voltados para tudo isso. E a gente esqueceu um pouco de cuidar da nossa fé, nós esquecemos de cuidar, de optar por algum tipo de religião, de crença, que nos dê resposta, que nos ajude a nos fortalecer, a encontrar soluções, muitas vezes, que não estão, né? Muitas buscais vezes. E achareis. Exato, buscais e achareis, né? Buscar e entender um pouquinho do significado da vida da gente, de estar aqui, né? Porque se a gente parar para pensar, muitas vezes nós não sabemos nem qual é o real significado da nossa... O que a gente está fazendo aqui, a gente nem sabe. E então, a gente só vai fazendo, aquela coisa assim, ó, vai seguindo o fluxo de umas coisas que estão acontecendo, respondendo do jeito que estão respondendo, muitas vezes as situações que nem entende, porque os outros... Então, assim, eu preciso entender quem eu sou, aonde, por que eu estou aqui, né? E isso nós vamos entender quando nós escolhemos e quando nós estamos ali adentrando algum tipo de religião, de doutrina, que nos dá as respostas. Não crer cegamente, porque isso não é fé, né? Mas a gente entender o real significado da gente estar aqui para poder contribuir, fazer algumas coisas para que a nossa vida, em primeiro lugar, a nossa família, o nosso lar, a sociedade onde a gente esteja, fique melhor. Não basta simplesmente ficar criticando e ficar ali, muitas vezes, no celular, né, contribuindo para os vários likes que tem ali, né, contribuindo porque já está ruim, porque já está péssimo. Vamos fazer com que
a nossa cidade, o nosso planeta, né, o nosso mundo fique melhor, com a nossa colaboração no sentido de que a gente comece a plantar boas ações, não discursar, não falar e falar e falar, porque falar é muito fácil, palavras bonitas, as pessoas estão muitas vezes cheias de tanto ouvir, mas a gente precisa de exemplos, são exemplos que são necessários para que cale profundamente, internalize dentro do ser humano, porque através do exemplo a gente consegue realmente acreditar que as coisas vão mudar. E nós precisamos acreditar que o nosso mundo vai ficar melhor. Que esse mundo onde a gente está hoje, que embora com guerras, com dissensões, com muitas revoltas e muitas pessoas com violência e tudo o mais que a gente vê, ele está passando por uma transformação. E essa transformação, para que haja uma melhora, ela vai precisar acontecer, como disse a nossa irmã Angélica. É necessário que o escândalo venha, é necessário que a gente passe por tudo isso. Mas é necessário também, imprescindível, que acima de tudo, além do planeta, nós comecemos a nos transformar. Nós comecemos a mudar as nossas atitudes. É a partir daí, então, que as coisas vão ficar melhor. O exemplo é o caminho para tudo, né? O exemplo de uma vida, exemplo de boas atitudes, de boas ações, é por aí que a gente vai conquistar e vai melhorar, né, um pouquinho mais. Perfeito. Então, depois a gente vai sobrar um tempinho ali, a gente vai, os irmãos que estão participando do Evangelho quiserem tirar algumas dúvidas, já pode escrever suas dúvidas, a gente vai tentar no finalzinho, né, auxiliar os irmãos. Então, só para arrematar esse assunto, para a gente dar sequência aqui, olha quantos apontamentos, né, os irmãos aqui, todos conseguimos trazer, tá, através de um versículo, né, essa questão, por exemplo, que a gente colocou, a gente vai criando que está tudo errado, aquela psicosfera, né, que está tudo errado, colabora com a energia do planeta e tudo entra nessa sintonia, as pessoas, né, ficam tomadas de ansiedades, né, que aí piora a situação, vai gerar uma depressão, né, e não sabe de onde surgiu tudo isso, né. É aquela coisa que foi bem explicada aqui, às vezes é muita falta de fé, de lembrar que Jesus está no comando e está tudo certo, né, tudo está correto. Então tá, meus irmãos, vamos dar sequência aqui, e no final a gente vai retomar para os irmãos que tiverem alguma dúvida. Então, chegou o nosso momento, então, da nossa fluidificação das águas. Os irmãos que estão aí agora, nesse momento, com seus copos d'água, vão mentalizar, acompanhar aqui a nossa prece, que nesse momento as suas águas vão ser energizadas. Energização das águas. Através dos bons espíritos e espíritos regentes das preces e radiações, rogamos as bênçãos de Deus às águas colocadas para energização. Que sejam trazidos dos laboratórios divinos os medicamentos necessários, e que essas águas sejam preparadas conforme a necessidade de cada um dos teus filhos. Que esses bálsamos divinos sejam medicamentos para curar nosso corpo físico e espiritual. Pedimos também por todas as águas que banham esse planeta, e que elas possam receber os fluidos do amor divino, favorecendo o bem-estar físico, emocional e espiritual de toda a humanidade. Pai, que a tua misericórdia se manifeste através das águas. Que assim seja. Nós vamos orar também pelos nossos irmãos que estão em seus lares, pelas suas famílias, por aqueles companheiros que hoje se encontram em algum estado de tristeza, de depressão, por aqueles que estão revoltados, tristes, depressivos. Vamos orar pela nossa família, rogando a Deus, nosso Pai, que possa neste momento mandar os nossos caravaneiros responsáveis por cada lar, por cada família, adentrando cada cômodo da nossa casa e ali deixando as vibrações de paz, de harmonia, de tranquilidade e de muito amor. Rogando o Senhor de nossas vidas, que acalme o coração de todos estes componentes da nossa família. Aquele que muitas vezes é o mais, que está mais triste, que está mais aflito. Aquele ser que hoje, muitas vezes, está revoltado, que não consegue acalmar, abrandar, que Deus possa utilizar destas energias e levar a tranquilidade e harmonia a estes lares, abençoando cada componente desta família, deixando a saúde, a harmonia e a tranquilidade
adentrando estes lares e deixando também no coração dos responsáveis que têm desta casa, para que eles consigam levar e educar a família como sendo a primeira escola, como sendo o lar aonde agasalha corações que muitas vezes atormentados se encontram. Que Jesus, abençoando a esta família, deixe hoje e sempre, em teu nome, Senhor, a paz, e que assim seja. Que assim seja. Então, nossa irmã fez a prece aos nossos lares, agora vamos pedir a irmã Angélica fazer a prece aos irmãos desencarnados. Então vamos continuar, meus queridos irmãos, nessa mesma vibração de amor, essa energia. Pedir a espiritualidade amiga, encarregada de resgatar os nossos irmãos desencarnados, sejam eles de morte natural, suicidas indiretos, enfim, Pai de amor. Aos nossos irmãos que deixaram o corpo físico e que muitas vezes nem sabem que ainda deixaram o corpo físico. Que todos vós, mensageiros de luz, caravaneiros, trabalhadores de resgate destes espíritos perdidos, desesperançados, entristecidos, agoniados, que tenham misericórdia destas almas em sofrimento, que possam ser recolhidos para as tuas colônias de tratamento, Pai de amor. Que possam receber o acalento daquele filho desesperado que volta correndo para os braços do Pai pedindo socorro, que receba neste momento este socorro e este abraço. Que possam se sentir acolhidos, acalentados, confortados, Pai de amor. Muitas vezes chegam em pedaços entristecidos, saudosos, mas que sejam tiradas essas mazelas, estes plasmas negativos, que sejam confortados, encaminhados para os hospitais, para tratamentos, junto às fluidificações de amor, junto à energização de paz, a paz que acalma, que acalenta, que reenergiza, para que possam mais uma vez se sentir amados, acolhidos e perdoados, Pai de amor. Com a tua misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia destes teus filhos que voltam para os teus braços, que sejam todos acolhidos e que recebam neste momento os teus fluidos de amor divino, que tomem conta destes espíritos passando por dificuldades de entendimento, de sofrimento, de dor e de angústia. Que ao acordarem possam se sentirem acalmados e acalentados, e que a tua luz se derrame sobre todos estes teus filhos neste momento, Pai. Que assim seja. Assim seja. Então vamos à nossa terceira prece. A prece aos irmãos que se encontram em aflições, enfermos e passando por momentos de muitos sofrimentos. Oração à Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e as suas legiões de companheiros. Que Ele nos assista, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende as tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze-o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, dos teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas
em benefício daqueles que sofrem, seja males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. E que assim seja. Então, meus irmãos, chegamos ao fim. Agora vamos aproveitar os minutinhos que nós temos. Primeiro, para lembrar os trabalhos aqui da casa, né? Já iniciamos a segunda-feira, nós temos nossos estudos aqui presenciais. Os irmãos que quiserem participar são bem-vindos. É sempre nas segundas-feiras às 20 horas. Desculpa, às 19 horas. Às 20 horas na segunda-feira também todas as segundas a gente tem aquele trabalho, né, de preces, então os irmãos podem colaborar em casa mesmo. Toda segunda-feira, chegou às 20 horas ali, fazem a leitura em casa, uma prece, duas preces, que é em prol, né, dessa psicosfera, né, da paz, dessa boa energia no mundo. Então, cada irmão que estiver fazendo aquele momento vai estar acendendo uma luzinha ali dentro e vai colaborar com essa psicosfera do planeta que tanto nós precisamos atualmente, né? Como sempre precisamos e cada vez mais, né? Nas sextas-feiras também nós estamos no estudo do ESG também, esse por vez aí é às 20 horas, e esse dessa vez é online. Então, os irmãos que quiserem participar, não tem a possibilidade de vir até a casa, né? Pode participar remotamente no celular ali às 20 horas. Né? Quem quiser participar, deixa o seu telefone e o número ali, a gente entra em contato e explica melhor e já sai estudando conosco. Independente, né, da crença e do grau de conhecimento de cada irmão. Né? São todos muito bem-vindos. Quartas-feiras, então, nós temos nosso trabalho aqui, né, aberto ao público, às 19 horas. Lembrando que sempre já às 18 horas, uma hora antes, os irmãos já vão estar aqui, né, para receber aqueles irmãos que precisam de uma conversa, uma orientação, né, um atendimento fraterno, aquele atendimento mais personalizado, direto com o irmão, uma conversa ali sincera e restrita, né. Então, às 19 horas começa o trabalho aberto ao público, né, onde a gente traz aqui a exposição do Evangelho, temos nossas preces também, passo coletivo, e após isso nós temos aí o trabalho para os trabalhadores da casa, a gente tem nosso trabalho mediúnico, estudo, né, da mediunidade, e a prática também, ao final desse estudo. Quintas-feiras, né, nosso Evangelho no Lar, sempre às 20 horas, a gente pede mais uma vez que os irmãos que puder divulgar, né, que leve adiante, né, para que mais pessoas possam participar conosco desse Evangelho no Lar, para poder também entender a importância, né, que o Emmanuel traz aqui, tantos apontamentos que são, assim, importantíssimos, né, para a gente poder ver melhor no nosso dia a dia, né, poder entender as coisas, caminhar com firmeza. É caridade, né, levar esse conhecimento ao maior número possível de pessoas que a gente puder auxiliar. A gente vai estar colaborando também com a causa de Jesus, né, com a obra de Jesus. Né. E então, nas sextas-feiras também, nosso trabalho aberto ao público, às 19 horas, da mesma maneira. Às 18 horas, já uma hora antes também, a gente já está aqui pronto para receber os irmãos que precisam do atendimento fraterno. Na sexta-feira, a gente faz o mesmo trabalho, só porém, depois dos trabalhos, nós temos nossos trabalhos de desobsessão. Então, aqueles irmãos que passaram para o atendimento, né, fraterno, tanto na quarta quanto na sexta, se tiver necessidade, né, que o irmão que perceber que tem a necessidade, ele vai ser encaminhado para esse trabalho, então ele fica depois do nosso encontro aberto ao público aqui, a partir das 9 horas, e aí é feito esse trabalho de obsessão. Trabalho importantíssimo, né, que a gente vê aqui, os irmãos chegam com tantas necessidades, saem aqui com outra visão do mundo, com firmeza, com fé, com segurança, né, é muito bonito e esclarecedor. Nos sábados, só lembrando, tanto nas quartas quanto nas sextas, né, já temos as irmãs aqui que recebem as crianças, então as crianças são bem-vindas, pode vir com as crianças, não tem problema nenhum, que vão estar sendo evangelizadas também. Aos sábados, então, aqui, nós temos nossa irmã Angélica aqui, que ministra o nosso também estudo do ERJ, né? O estudo do ERJ, a partir das 9 horas da manhã. Temos também as crianças, todas as idades, às 9 horas também. A irmã Lúcia toma conta das crianças, ela junto com a Terezinha, a irmã Terezinha. E temos o ERJ para os adultos também, que é só chegar, também às 9 horas da manhã de sábado, 1h30 de estudo. Então, todos os irmãos são bem-vindos. Como a Tânia falou durante a explanação da lição, é só o conhecimento que nos ajuda. Conhecer a verdade e a verdade te libertará. Então, quando é que a gente vai conhecer a verdade? É quando a gente estuda. E por isso nós estamos fazendo esse chamamento muito,
para os estudos. Então, a casa tem 3 dias de estudo, segunda, terça e sábado. Então, está aberto, nós vamos estar aqui de braços abertos, esperando todos vocês que quiserem vir com nós estudar. E como disse o Ivan, muito bem colocado, indiferente de credo, indiferente de qualquer situação, a casa não faz diferença de nada e nem de ninguém. A gente vai estar de braços abertos esperando para nós aprender e crescer juntos. Sejam bem-vindos para os estudos. E a nossa irmã Tânia também aqui com os trabalhos, né? Terceiro sábado de cada mês, né? Trabalha a família, né? Isso. A cada terceiro sábado de cada mês, nós estaremos aqui fazendo a evangelização das famílias. Também estaremos aqui de braços abertos para receber a todos. Com horário mesmo? Às 15h30 da Começamos tarde. Agora, né? Começamos no dia 21 de março, né? Estaremos aqui para receber a todos que queiram vir, né? Para conversar, para participar da evangelização, sempre lembrando que estaremos fazendo à luz do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que temos dinâmica, temos também uma conversa fraterna entre todos, e sempre importante lembrar, né, que a família não é só a família daqueles que vêm assistir o trabalho, que vêm os assistentes, que vêm fazer parte dos dias de sessão pública doutrinária, mas é extensivo a todos os familiares, né? A minha família, a família do Ivan, da Angélica, de todos nós. Todos nós temos a nossa família e todos nós precisamos compreender um pouco mais através da leitura, né, da explanação, da evangelização que é feita, né, o melhor direcionamento e as respostas para tantas coisas que ainda nos incomodam, ainda nos questionamos a respeito da nossa família. Então, venham e participem, porque a gente estará aqui para receber a todos com muito carinho e muito amor. Muito bem, então, só para lembrar os irmãos, né, os trabalhos aqui na casa são todos gratuitos, né, a doutrina espírita não se cobra nada, né, os irmãos aqui todos voluntários, né, ninguém tem salário nenhum, né, são todos bem-vindos, venham conhecer a casa aqui, venham sentir essa energia, venham participar dos estudos, né, das exposições aqui, tenho certeza que os irmãos vão sentir bastante acolhidos, né, e muito felizes em participar conosco aqui, sejam bem-vindos. Tem alguma... Nenhuma dúvida, o nosso irmão aí hoje está nos acompanhando aqui na parte técnica. Bom, então, assim, agradecemos então a todos os irmãos, né, que participaram aqui. Vou passar então a palavra às nossas irmãs aqui para fazer a nossa despedida, então. Então, mais uma vez, boa noite. Foi um prazer nós estarmos juntos, termos aprendido juntos e daqui a 15 dias nós estaremos de volta, né, Tânia? É. Então, a cada 15 dias, se Deus permitir, nós estaremos todos juntos aqui nessa live, conversando, estudando, crescendo juntos, de mãos dadas. Eu costumo dizer que depois que a gente entra naquela porta da frente dessa casa, a gente é uma família família religiosa. E família não larga a mão de ninguém. Então, gente, eu quero agradecer também, né? Hoje é minha primeira vez aqui, né? Tenho algumas dificuldades, assim, né? De estar falando ali. Eu gosto muito de falar aqui na casa, né? Mas diante de sabendo que eu estou ao vivo. Mas tudo bem, a gente tem que enfrentar os desafios, não é verdade? Então, agradeço muito o carinho, né? A atenção. E como nossos irmãos falaram, é necessário que a gente se utilize dessas ferramentas que nós dispomos hoje, né? Para que a gente leve ao maior número de pessoas a palavra do Cristo, né? Então, nós estamos aqui e gostaríamos muito que na próxima semana vocês retornassem e estivessem conosco, não é? Novamente para assistir este evangelho, levar as suas preces, né? O pensamento nas preces, na radiação das águas, na evangelização e na irradiação, né? Fluidificação das águas. E nessa leitura que é tão importante, nos fortalece tanto para o nosso dia a dia. Muito obrigada. Então, agradecendo então mais uma vez as irmãs pela participação, o nosso irmão Ayrton que está nos auxiliando também. E desejamos então a todos vocês um ótimo restinho de semana, né? Um bom final de semana a todos os irmãos. Desejamos que todos, né, compareçam até a semana que vem, se Deus quiser, muita saúde, muita fé e muita esperança. E que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Até a semana que vem, meus irmãos.